Paz do Senhor, queridos, boa noite, dia de estudar a Palavra de Deus. Hoje, de forma excepcional, não teremos o culto de casais, mas teremos o estudo bíblico, que seria na quinta-feira, será transferido para hoje, sexta-feira. Amém? Queridos, vamos orar? Senhor, abençoa poderosamente nossos irmãos que vão aprender a Tua Palavra, que o culto dessa noite seja proveitoso. Estamos estudando o livro de Gênesis, coisas boas estão para acontecer. Histórias tremendas para a gente aprender, que Tu possa nessa noite nos enriquecer. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, louve muito, adore muito e aprenda muito hoje, tá? Não esqueça de estar também ofertando e dizimando na casa do Senhor ao final desse culto. Que Deus te abençoe e domingo tem coisa boa para nós aí. Fica na paz. Nós queremos colocar esse momento de adoração diante de Ti, Deus. Queremos derramar nossos corações, Deus, como uma oferta de amor em Teu altar, Pai. Dizer que Tu és tudo que nós precisamos, Pai. Tu és tudo que nós queremos, Deus. Braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Tua presença, Teu sorriso és vida em mim. Eu seguro leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés, pois a Tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder, Tua majestade.
obrigada porque o Senhor sempre esteve aqui. Porque o Senhor nos formou desde o ventre da nossa mãe, Deus. Muito obrigada, Pai, porque nós podemos confiar em Ti, Deus. Nesse amor tão profundo e tão inexplicável. Eu não sei pelo que você já passou, mas nós estamos falando, cantando sobre um Deus. Esse é o Deus que nós cremos, aquele que nos formou desde o nosso nascimento, aquele que conhece cada dia da nossa história e não esteve ausente em nenhum dia sequer, que nunca estará ausente. Ele é um Pai presente, Ele é um Pai que ama incondicionalmente. Você pode sentir o amor do nosso Deus aí na sua casa, na sua família, no seu coração. Você pode experimentar o abraço do Pai onde você estiver agora. Eu não sei o que já feriu a sua identidade um dia, mas eu sei que o Senhor levou sobre si as nossas feridas, as nossas dores, e sobre as pisaduras dele, pelas pisaduras dele nós fomos sarados. E Deus tem cura para nossa vida, Deus tem cura para a sua vida, para o seu coração nessa noite. Deus tem cura para o seu coração. E você pode cantar por aí sobre a sua identidade. Você pode cantar por aí que você é filho amado do Pai. Você pode cantar que você recebeu um perdão. Você pode cantar por aí que você recebeu um amor que pagou pelos seus pecados, que te deu uma nova chance, que te libertou da escravidão, que te livrou da condenação do pecado. Esse é o amor do nosso Deus. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou,
Senhor, obrigada, Pai, porque nós podemos confiar em Ti. E somente em Ti nós confiamos, Pai. Tu estás no controle de nossas vidas. O Senhor sabe o que faz. E nós confiamos na Tua soberania. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bênção, né? Vamos prosseguir no nosso estudo bíblico, mas antes disso vamos orar mais uma vez. Baixemos nossas cabeças. Senhor, obrigado, Pai, obrigado por estarmos mais uma vez aqui reunidos, Pai, buscando compreender a Sua palavra, Pai. Dá-nos sabedoria, dá-nos capacidade de entender, Pai, cada palavra que o Senhor quis revelar para nós, Pai. Sobre Ti, tudo é sobre Ti e tudo é para Ti. Esteja conosco, Pai, dê-nos esse conhecimento e que possamos cada vez mais Te buscar, estar contigo, para que ao final estejamos mesmo contigo por toda a eternidade. Esteja conosco, que este momento seja proveitoso, não para nós, mas sim para o engrandecimento do Seu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Estamos então estudando o livro de Gênesis, né? Já passamos por muita coisa aqui. Hoje vamos falar do capítulo 11 de Gênesis, né? Mas nos 10 primeiros capítulos já tivemos muita atividade aqui. Mas em síntese, o que a gente vê é a criação, naturalmente, o histórico da criação, o histórico da linhagem boa que vai chegar até o Messias, até Jesus, mas principalmente a gente vê um Deus vivo, um Deus ativo, um Deus criador e principalmente um Deus cuidador, um Deus que cuida da criação. Além disso, esse Deus que cuida da criação é um Deus que também promove o cuidado. Diz que nós devemos cuidar também da criação, nós seres humanos. No início, o relacionamento do homem com toda a criação era um relacionamento amistoso, mas com o desenrolar histórico aqui, acaba que a relação passa a ser de dominação, né? Sendo que ao final Deus revela essa condição e a gente vê que os animais então temem o homem, então a criação acaba temendo o homem por conta dessa condição de dominação que se tem. A gente viu também várias genealogias, dentre elas viu a de Cã, né? E que ao final nós vamos ter lá no capítulo 10 menção a Nimrod, o primeiro homem poderoso aí, poderoso caçador diante do Senhor. Nimrod então gera uma admiração certamente pelos outros, né? Não pela sua qualidade boa, mas por essa qualidade ruim, infelizmente. Ele ganha proeminência e faz-se menção então que de Nimrod surge vários povos e várias cidades, mas dentre elas Babel, né, que era o centro ou o início da atividade de Nimrod. E hoje a gente vai ver no capítulo 11 algumas questões relacionadas a esse desenrolar da maldade humana, como tem sido infelizmente o costume aqui, né? O que a gente vê muito é exatamente isso, o desenrolar da atividade humana e sua tendência, infelizmente, às atividades más, né? Sem mais demora, vamos ler o capítulo 11, vamos dividindo, como a gente tem feito, né? E aí eu leio então do versículo 1 até o versículo 8º, tá? Então, capítulo 11 de Gênesis, diz assim na tradução que eu estou lendo: Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram a planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviam de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Venham,
Vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos ficar por aqui neste primeiro momento. Então, o que a gente está vendo? A gente estava vendo a descendência de Noé se espalhar pela terra, né? Após o batismo, ou o dilúvio, que é um batismo, né, com água, houve a limpeza da terra, né? Os pecadores, boa parte dos pecadores morreu, sobrou Noé e sua família, né? Noé, esposa e seus filhos e esposas. E aí, a partir disso, Deus abençoa Noé e seus filhos e diz: vão e povoem, né? Espalhem-se pelo mundo. E o que a gente vê aqui no capítulo 11, mais uma vez, é a rebeldia do ser humano, né? E a sua inveja e a sua vontade de querer se substituir a Deus, de ser autônomo, de ser renomado, conhecido. A gente viu já há algum tempo essa situação de guerreiros do Senhor, guerreiros perante o Senhor, poderosos, valentes, né? E então nesse entendimento de que aquele que era valente, aquele que era dominador, ele tinha uma proeminência, ele se destacava, e isso fazia então com que o povo criasse essa vontade de ser forte, de ser autônomo, independente, né? E naturalmente romper com Deus, portanto. Tá? E aí, então, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Discute-se qual língua seria essa, a língua original. Naturalmente, a gente não tem como saber, mas há uma grande defesa de que o hebraico aí que seria esta língua original, e que, como a gente viu lá de Éber, né, uma das descendências de Sem, que Éber teria sido aquele a quem teria mantido essa língua hebraica até a posteridade, portanto, tá? Mas isso não, de qualquer forma, não é a coisa mais importante aqui. O que é importante é que era uma língua só, todos falavam de uma só forma, tá? E aí nós temos o versículo 2 que fala assim: os homens partiram do Oriente, encontraram a planície na terra de Sinear e habitaram ali. Ou seja, o que aconteceu aqui? Deixa eu explicar. Com o dilúvio, a arca foi repousar lá no Monte Ararat. Quando ela repousa no Monte Ararat, a gente tem que entender que o Monte Ararat está na região da Armênia ali. E o que acontece? Ao a descendência de Noé se espalhar, uma parte vai naturalmente lá para a região do Eufrates. No mapa, no desenho do mapa, seria para baixo, tá? Um pouco à direita. E aí o que a gente tem é um movimento, ou um esclarecimento, melhor dizendo, que os homens partiram do Oriente e encontraram a planície na terra de Sinear. Então eles vieram do Oriente e encontraram a planície. E a planície, então, é um lugar bom, fértil. Por isso que eles encontraram e habitaram ali. Então eles habitaram naquela região e se assentaram, né? De forma que aqui já dá um indício de que
parou-se o movimento de migração, o movimento de povoar o mundo, né? Habitaram, ficaram ali na terra de Sinear e se plantaram, começaram a romper então a orientação de Deus de povoar a terra. Tá? O que é interessante aqui? Quando a gente vê lá em Mateus capítulo 2, estou abrindo aqui, por isso que eu estou demorando. Vamos ver Mateus 2, versículo 1, e olha o que ele fala aqui. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E aqui eles falam, os homens partiram do Oriente. E é bem interessante que na minha Bíblia aqui, na tradução que eu leio, tem aqui um Oriente com letra maiúscula, tanto nesse versículo 2 do capítulo 11, quanto lá em Mateus 2. Né? O que mostra, o que dá indícios de que aqueles magos sábios que foram adorar Jesus saíram do mesmo lugar, do Oriente, aqui. Bem interessante isso, né? Bom, e eles foram então do Oriente e foram habitar Sinear, aquela planície, e ficaram por ali. E disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem, os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Veja a diferença, o destaque que se dá aqui para os elementos de construção. Ele fala tijolo em lugar de pedra e betume ou piche em lugar da argamassa, mostrando que a região tinha uma característica diferenciada, que não era de pedra, né? Não tinha pedra suficiente, tiveram que construir tijolos, fazer tijolos, né? E não tinha o calcário lá, não tinha argamassa, mas sim usaram piche como uma cola, digamos assim, dos tijolos. Tá? E para que isso? Venham, lá no versículo 4 fala, disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Temos aqui uma discussão sobre o porquê quiseram criar uma torre grande, né? Se para atingir os céus, né? Até que chegue até os céus, há uma discussão do que seria esse objetivo de chegar aos céus. Uma parte dos estudiosos aponta que esse povo que chegou aqui e quis habitar nessa planície no Oriente, eles tinham uma adoração ao Deus Sol, Deus Lua, aos astros, né? Então por isso eles queriam chegar perto dos céus, aí para estar próximo do Deus aí adorado, que seria dos deuses adorados, que seriam Sol e Lua, né? Há uma pequena contradição quando se fala aqui não na Bíblia, tá? Nos estudos há uma pequena contradição quando se fala no sentido de que a torre teria sido construída talvez também para cultuar, né? Claro, estamos falando isso, cultuaram o Deus Sol, o Deus Lua, mas outros falam que seria um Deus só mesmo, cultuar até por conta dessa uniformidade, uma só língua, uma só maneira de falar, tá? Mas isso não é claro bem o que efetivamente queria se cultuar. O que é claro é que havia um rol de pecados aqui, porque eles querem chegar ao topo do céu, tornar célebre o nome, para que não sejam espalhados por toda a terra. Então o que eles queriam, na verdade, era ser famosos, ser glorificados, certamente, para o nome ser destacado, né? Ser célebre o nome, e além disso, para que não fossem espalhados por toda a terra. Queriam concentrar em um ato também de rebeldia, rompendo com a ordem de Deus de espalhar por toda a terra e povoá-la e dominá-la, né? Bom, e aí o que acontece? Que é bem interessante também. Diz o versículo 5: Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse. Aqui disse que é um modelo de conduta que Deus
deu para nós, mas principalmente para os magistrados lá à época. Então Deus veio avaliar a situação, ver as provas antes de julgar, antes de fazer o seu juízo. Então disse que teria esse seria um modelo de comportamento. Antes de julgar, você tem que avaliar as provas, tudo que se relaciona à situação fática, para que aí sim julgue. Tanto é que é assim, ele desce para ver, né, e diz: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua, isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Ou seja, aqui é o rompimento mesmo, né? Deus constata que a humanidade, aqui com essa concentração, queria era dominar mesmo, se fazer deuses, né? Isto é apenas o começo, ele fala, não haverá restrição. E aí vem o 7, venham, vamos descer e confundir a língua dos que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Então Deus causou confusão na língua de cada um ali, de forma que a confusão foi tão grande que a população se dispersou e parou de construir essa torre aí, e a própria cidade, parou de edificar essa cidade, né? Então teve uma intervenção divina mais uma vez, e essa intervenção é de cuidado, mais uma vez, Deus cuidando para que nós, povo, né, nós humanos, seres humanos, não direcionássemos nossa vida para uma situação de idolatria do próprio homem, né, e também de rebeldia. Deus corrige o rumo aqui, e ele, ao corrigir, dispersou todo mundo, então, por toda a terra. No versículo 9 faz-se menção à palavra, né? Explica, por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Babel tem esse significado mesmo de confusão, tá? Babel, Babilônia, né? É de confusão, ok? E aí passamos para a próxima parte, que é mais uma genealogia, descendência de Sem, para mostrar agora um personagem essencial para a nossa vida e principal, talvez, do livro de Gênesis. Claro que o principal é o Messias, mas dos mencionados aqui expressamente, que é Abraão, né? Vamos ler aqui então do versículo 10 ao versículo 32. Diz assim: são estas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Prosseguindo, e depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Éber. E depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug, e depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor, e depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Terá, e depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai. E a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos.
Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e, havendo Tera vivido 205 anos, ao todo, morreu em Arã. O modelo aqui é, como a gente viu, de genealogia, falando do nome da pessoa, dizendo os filhos que gerou e o tempo que viveu até morrer, né? Bom, nós temos várias menções a várias pessoas. Eu destaco aqui Éber, no versículo 16, que é aquela figura que disse que manteve o hebraico, né, a língua hebraica, sendo que naturalmente então os demais vão ter outras línguas, né? E aí a gente chega lá no versículo 24 com Naor, que gera Tera, e o 26 vai dizer então que Tera, que viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. Tera então é pai de Abrão, né? Abrão depois vai ter a nomenclatura alterada para Abraão, né? Então Abrão é filho de Tera, e o que a gente tem aqui é a composição familiar, do núcleo familiar de Abrão, sendo que evidencia-se já que Sarai, né? E já se destaca, já se dá uma introdução ao tema aqui da esterilidade de Sarai. Sarai não podia ter filhos, né? E também mostra que Ló estava ali envolvido ali no núcleo familiar de Abrão, né? Em que Tera acaba conduzindo Abrão, Ló e essa parentela toda, saindo de Ur dos Caldeus e indo até com destino a Canaã, parando em Arã, onde eles ficaram. O que nós temos aqui de tudo isso? Primeira coisa, Tera, ele é relatado no livro de Josué, inclusive Josué esclarece, Josué 24:2, que Tera era politeísta, né? Ele acreditava em vários deuses, então cultuava deuses que não Deus, o Senhor, né? Eu vou ler aqui o 24, Josué 24:2, ele fala assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, pai de vocês, do outro lado do rio e fiz percorrer toda a terra de Canaã, né? Então nós temos aqui o destaque de que Tera era realmente politeísta, né? E ele, então, não era o perfil esperado, e a gente tem uma quebra aí desse politeísmo com Abrão, né? Abrão não tem história até aqui, Abrão não tem relato bíblico do que aconteceu, mas mostra-se então Abrão como aquele que ouve Deus, né? Em seguida a gente vai ver, e que se movimenta, sai da terra e vai em destino à terra prometida, Canaã, pela fé, sem saber inclusive o que o esperava, né? Mas por ordem de Deus. O que nós temos de interessante aqui também é que Tera tomou Abrão e toda a parentela dele e saiu de Ur dos Caldeus, que era a terra deles, em destino a Canaã. A gente não sabe qual é o motivo, né, dessa ida de Tera com destino a Canaã, embora ele pare em Arã e fica por lá e até morre lá em Arã. O que nós temos então é um movimento aí de Tera até lá, e historicamente o que se fala, o que se defende é que o movimento de Tera de Ur até Arã foi razoável, esperado, porque tanto Ur quanto Arã disse que eram terras de idolatria a um mesmo Deus, aí, Deus Lua, tá? E por isso, então, o Tera teria justificável caminho até lá, né? E teria parado em Arã, inclusive. Não se sabe por quê, qual foi o motivo, porque se fala em conduzir em Tera ir até Canaã,
né? Que seria a terra prometida. Mas isso não acontece, ele para em Harã. O que nós temos de interessante aqui de destacar, está em Atos 7, vou abrir aqui, Atos 7:2, quando se fala de Estevão, né? E aí olha só o que Estevão fala. Ele fala assim, ó, no Atos 7:2, Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio da tua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Olha que interessante. Então Estevão relata aqui que Abraão já tinha ouvido Deus direcioná-lo à terra prometida, que seria Canaã, né? Ainda sem saber para onde, mas antes mesmo de Tera, antes mesmo de Tera morrer, ele já teria ouvido Deus direcioná-lo para alguma terra, né? Então, talvez é um estilo de escrita, mas Tera sai, migra, vai até Harã, seria com destino a Canaã, mas ele fica em Harã, morre lá. E a partir de Harã, então, Abraão vai sair, no capítulo 12 mesmo, vem a orientação de Deus, mostra a orientação de Deus para Abraão sair e ir para essa terra prometida, a terra que é Canaã, mas que Abraão nem vai saber, né? E pela fé ele vai e cumpre esse percurso, tá? Então eles foram e ficaram até Harã, esse é o capítulo 11, terminando, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. O que aconteceu então, o que eu destaco, o que eu posso destacar, é que Deus, mais uma vez, cuida, está conduzindo aqui a vida, né, da humanidade, os destinos da humanidade, mesmo com a humanidade tentando se rebelar a cada momento, né? O que a gente tem aqui, então, de todo esse capítulo é um povoamento de toda a terra, a provocação, né? Um direcionamento de Deus para povoar toda a terra. Nós temos também a preservação da religião verdadeira, né? Por uma família aí, que é a de Abraão, e por fim, a preservação da linhagem do Messias, também em Abraão. Afinal, ele vai ser pai de todas as nações a partir dali, né? E então nós temos aí uma continuidade da linhagem para que o Messias pudesse chegar, né? Tudo isso que a gente vê, então, é Deus cuidando do homem, né? Deus cuidando da humanidade, direcionando-a, mas também se revelando a cada momento, né? E aqui no Antigo Testamento, revelando-se para que ele pudesse chegar no modelo de salvação, né? Como um Messias. Tá bem? Ficamos por aqui, né? Hoje já falamos bastante, mais uma vez genealogia, e os próximos passos agora serão estudar os caminhos de Abrão, o pai de todas as nações. Amém? Vamos orar para terminar? Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez, por essa oportunidade de estarmos aqui, estudando da sua palavra, Pai. Esteja sempre conosco, Pai. Abençoa seu povo, abençoa-nos, Pai. Protege-nos dessa doença, protege-nos de tudo, Pai, de todo o mal. Dê-nos saúde, paz e segurança, perdoa os nossos pecados, esteja conosco em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, então, meu amado, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que esteja contigo te protegendo nesse período.